o lançamento póstumo de um manuscrito rejeitado por um escritor em vida. Um lançamento que revive uma série de dúvidas sobre o que fazer com espólios literários. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 6 de março de 2024. Dia em que chega às livrarias Em Agosto Nos Vemos, livro póstumo e inédito de Gabriel Garcia Marques. O lançamento marca os 10 anos da morte do escritor, que aconteceu em 17 de abril de 2014. A homenagem pela década sem o colombiano também inclui a estreia ainda sem data definida de uma série da Netflix baseada em 100 anos de solidão, a obra mais célebre do autor. Gabriel Garcia Marques é conhecido por ser um dos maiores expoentes do realismo mágico, uma corrente literária latino-americana que mistura aspectos da realidade com folclore e a ficção. Gabo, como é conhecido, também foi jornalista, diretor de cinema e uma voz potente contra os regimes autoritários que tomaram a América Latina na segunda metade do século XX. Ele foi o primeiro e único escritor da Colômbia a conquistar o Nobel de Literatura em 1982. Gabo usou a sua visibilidade internacional para difundir a cultura hispano-americana e projetar outros artistas da região. Também criou a Fundação Gabo, que promove treinamentos e premiações para jornalistas latino-americanos. Em Agosto Nos Vemos, o livro póstumo do Gabo não está sendo lançado só no Brasil nesta quarta-feira. Outros cerca de 40 países estão fazendo a mesma homenagem para o escritor, publicando suas traduções da obra. O lançamento do livro suscitou algumas questões. Primeiro, para os próprios filhos do Gabriel Garcia Marques, porque por muito tempo o escritor fez críticas conflitantes para o manuscrito. Gabo chegou a ler publicamente o primeiro capítulo do livro no fim dos anos 90 e chegou também a enviar o rascunho para um agente literário. Mas no início da década de 2010, passou a rechaçar a obra, como contam os filhos Gonzalo e Rodrigo. Segundo a dupla, o escritor chegou a dizer, abre aspas, esse livro não presta, tem que ser destruído, fecha aspas. Essa avaliação passou a ser feita por Gabo na mesma época em que ele foi diagnosticado com demência. Gabriel Garcia Marques sofria com a grave perda de memória causada pela doença, pegava seus livros para ler e não reconhecia o texto como seu. Em Agosto Nos Vemos entrou nesse combo. Gabo considerava a obra uma bagunça literária. Gonzalo e Rodrigo releram o manuscrito depois da morte do pai. E acharam que ele era melhor do que lembravam, mesmo julgando que o livro não pudesse ser considerado uma das obras-primas do escritor. Os filhos passaram a considerar que o período em que o escritor viveu com a demência fez ele perder a capacidade de julgar a obra. Apesar disso, a dupla começou a ter medo de que, se decidissem publicar o texto, poderiam ser acusados de ganância de tentar ganhar mais dinheiro com o espólio do pai. A decisão de publicar em Agosto Nos Vemos, segundo os irmãos, surgiu por causa da protagonista da obra. O livro conta a história de Ana Madalena Bach, uma mulher que viaja para uma ilha caribenha anualmente em agosto para visitar o túmulo da sua mãe. Ana é uma mulher de quase 50 anos, casada, que encontra nesse ritual fúnebre um lampejo anual de liberdade, a possibilidade de autorrealização por meio de casos amorosos com desconhecidos. Ela tem um relacionamento extraconjugal a cada peregrinação que faz para o túmulo materno. Gonzalo e Rodrigo consideram que o livro revela um outro lado de Garcia Marques porque é a primeira vez que o escritor foca numa protagonista feminina. Em todas as outras obras de Gabo, as mulheres são coadjuvantes. Muitas críticas ao livro, no entanto, são voltadas justamente para esse aspecto. Dizem que o escritor não conseguiu, com Em Agosto Nos Vemos, fazer um bom retrato feminino. Wilson Alves Bezerra escreveu no jornal Estado de São Paulo que a mulher segue a escapar Garcia Marques com Em Agosto Nos Vemos. Segundo ele, as caracterizações de personagens mais interessantes são ainda as dedicadas aos homens e a descrição de Ana, como costuma acontecer com as mulheres do escritor, é predominantemente física. Abre aspas para ele. O livro fracassa porque a protagonista não convence sob nenhum ponto de vista, porque a narrativa, mesmo curta, é morosa e porque o narrador claramente não logra dominar o tema que está tratando. Fecha aspas.
Lucy Hughes Hallett disse em crítica ao jornal britânico The Guardian que Em Agosto Nos Vemos é um esboço borrado e imperfeito, como os esboços geralmente são. Mas, segundo ela, um esboço de um mestre é bem-vindo e o livro é como uma lembrança desbotada, surrada, mas preciosa por suas associações com o fabuloso mundo imaginário que Gabo conjurou no seu auge. Em Agosto Nos Vemos é o último sobrevivente da obra literária do escritor, segundo os filhos dele. Não existem outros manuscritos não publicados de Garcia Marques. Os herdeiros da propriedade intelectual de um escritor costumam ser automaticamente seus parentes mais próximos. Isso é claro se o autor não especificou outra coisa no seu testamento. Mas cabe completamente aos detentores dos direitos autorais das obras decidir se vão ignorar os desejos dos autores. E aí existem muitos exemplos de publicação de obras póstumas rejeitadas por escritores em vida. O exemplo mais famoso é o de Franz Kafka, o autor de A Metamorfose. Quando ele estava muito doente, em 1924, ele pediu para o amigo Max Brod queimar todos os seus manuscritos. O escritor tcheco morreu e o Brod traiu o amigo. Dessa traição surgiram publicações de obras-primas como O Castelo. Entre outros casos notórios de obras renegadas publicadas depois da morte do autor está a Eneida, de Virgílio, que no leito de morte pediu para destruírem o manuscrito do poema épico. O imperador Augusto também ignorou a vontade do poeta. Vladimir Nabokov é outro que pediu para a família destruir um manuscrito seu. Ele também não foi atendido. 3 décadas depois da morte do russo, o filho dele divulgou o texto inacabado da obra chamada O Original de Laura. Outro exemplo é do livro Claraboia, de José Saramago. O romance foi rejeitado por uma editora quando o escritor português era jovem, e depois disso ele nunca mais quis ver a obra impressa. Em 2011, um ano depois da sua morte, Claraboia foi publicado. No Brasil, um dos casos mais famosos é o de Carolina Maria de Jesus, que morreu em 1977. O livro inédito dela, intitulado O Escravo, foi lançado no fim de 2023. A filha da escritora, Vera Eunice de Jesus, disse em entrevista para o Estadão que a autora deixou uma carta em que pedia que não deixasse a sua memória morrer. Abre aspas para a filha de Carolina Maria de Jesus. Sei que um escritor nunca morre e, através da sua literatura, a sua memória se perpetua. Portanto, as obras inéditas devem ser publicadas. Fecha aspas. O professor de literatura Jean-Pierre Chalvin, da USP, a Universidade de São Paulo, tem a mesma opinião. Em entrevista para o jornal Correio Brasiliense, ele disse que a publicação de obras inéditas tem valor quase inestimável para os leitores e pode ajudar consideravelmente a reinterpretação do que autores fizeram em vida. Também podem revelar obras-primas que foram subestimadas por seus próprios autores, como as do dramaturgo americano Eugene O'Neill, que duvidava que muitas das suas peças tivessem valor. Sua terceira esposa e executora literária foi responsável por dar um futuro para muitos dos manuscritos dele. Existem também exemplos de obras inacabadas que foram finalizadas por outros autores. E existem também exemplos de herdeiros que exerceram uma obediência servil, destruindo manuscritos a pedido. E outros muitos exemplos de escritores que, muito doentes, transformaram suas próprias obras em cinzas para evitar não poder decidir sobre o legado do seu próprio trabalho. Machado de Assis também é um dos escritores que pediu para que seus amigos não publicassem em sua correspondência uma produção de mais de 40 anos. Ele foi completamente ignorado. Machado, aliás, não foi eternizado apenas por publicações póstumas de seus textos. Isso porque a Academia Brasileira de Letras, a mesma que ele presidiu há mais de 100 anos, lançou na terça-feira um Machado de Assis virtual, que funciona com inteligência artificial. O avatar humanizado do escritor, que fica na sede da BL, no Rio de Janeiro, interage com o público em tempo real. Ele responde a perguntas sobre a sua vida e obra, mas se você acha que ele vai tirar a maior dúvida que todo vestibulando tem, você está enganado. Afinal, tem coisas que não estão nas páginas por uma razão. Aqui a gente traz um trecho do avatar do escritor respondendo se Capitu traiu Bentinho em Dom Casmurro. Em Dom Casmurro, eu apresento a história de Bentinho e Capitu, deixando pistas e sugestões, mas sem fornecer uma resposta definitiva. A dúvida sobre a suposta traição de Capitu é proposital, convidando o leitor a refletir sobre a natureza da paranoia de Bentinho e a incerteza das relações humanas. A tecnologia traz novas formas de manter os autores vivos sem ser nas páginas de um livro. Mas assim como Machado de Assis não pode responder se Capitu traiu Bentinho,
essa tecnologia não é capaz de pôr fim a essas questões que rondam o mundo literário há centenas de anos e que eventualmente reaparecem, como agora com o lançamento de Em Agosto Nos Vemos, de Gabriel Garcia Marques. O que fazer com o manuscrito de um autor depois que ele já não está mais por perto para opinar? Deixar na gaveta, queimar, esquecer ou jogar para o mundo? Como fazer o que é certo para o legado de um escritor? A região amazônica de Acre e Roraima está passando por extremos do clima simultaneamente. Enquanto Acre registra uma cheia histórica, Roraima passa por estiagem e bate recordes de incêndio. A Isadora Rupp escreveu sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a Amazônia entre os seus temas de cobertura. Isadora, qual a situação nos estados e o que explica esses extremos? No Acre, as chuvas e a cheia de rios e igarapés deixou mais de 27 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas, e 4 pessoas morreram. Só na capital Rio Branco, quase 5 mil pessoas estão em abrigos da prefeitura. Dos 22 municípios, 19 estão em estado de emergência e pelo menos 23 comunidades indígenas foram afetadas. O abastecimento de energia elétrica também está comprometido, principalmente na capital, e há 7 mil domicílios sem luz. Por causa da situação, uma comitiva do governo federal visitou o estado e o governo liberou 20 milhões para mitigar a situação. Em Roraima, o problema é a falta de chuvas. A estiagem no estado, que começou em outubro de 2023, baixou o nível dos rios e o abastecimento de água está precário. Em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, os 19 mil moradores estão sem água encanada há dias e têm dificuldades para realizar atividades básicas, como tomar banho. Eles não conseguem água suficiente dos caminhões-pipa ou dos poços públicos. As queimadas também são preocupantes. Em fevereiro, segundo o INPE, Roraima foi o estado com o maior número de focos de incêndio do país. Os moradores reclamam da qualidade do ar na capital Boa Vista. De acordo com relatos de quem vive lá, a cidade parece estar sob uma neblina constante. O fogo também destruiu casas, roças e matou animais em terras indígenas, como a Yanomami e a São Marcos. A explicação principal para esses dois extremos em estados que estão lado a lado é o El Niño, um evento cíclico marcado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que predominou em todo o mundo em 2023 e segue pelo menos até abril de 2024. No Brasil, o padrão em anos com El Niño costuma ser de seca na região Nordeste e mais chuvas no Sul. Só que no Acre, o El Niño acabou causando uma mudança na estação chuvosa. Por isso, há as enchentes atípicas no estado e a seca ao mesmo tempo em Roraima. O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br/pontofuturo. E um recado, a newsletter diária que o Nexo envia gratuitamente toda noite mudou. A Durma com Essa agora se chama Nexo Hoje e chega no seu e-mail com um design mais adaptado à leitura e mais dinâmico, com destaques, frases, números, uma seção de cultura e comportamento, além de dicas dos editores e editoras do jornal. Se você não assina ainda, é só se cadastrar em nexojornal.com.br. Da vida póstuma de escritores aos extremos na Amazônia, Durma com Essa. Com roteiro, produção e apresentação de Aline Pellegrini, apresentação e edição de texto de Suzana Souza, participação de Isadora Rupp, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mesmo Durma com Essa. Amanhã tem mais, até!